Revelada? Revelada melhor? Então tá. Então, o tema da nossa meditação hoje é Jesus revelado nos símbolos do fim. Amém? Amém. Muito bem. Então, o que Deus falou no meu coração? Ele me deu um texto que está em Apocalipse. Sabe a tua Bíblia? Apocalipse é lá na última vez. A Carol trouxe aquela biblona dela. Trouxe 1, 2, 3, 5 canetinhas. Meu Deus. Que bênção. Apocalipse capítulo 4, verso 6 até o verso 9. Daniel também está com Bíblia nova? Com canetinha também? Tá bonitinho. Que glória. O pessoal está querendo aprender mesmo. Apocalipse 4, verso 6 ao verso 9. Tá? Lá no Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Diz assim: também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Muito bem. Esse é o nosso texto base. Amados, eu quero começar falando para vocês que Deus sempre usou e continua usando a linguagem simbólica e figurativa. Para quê? Para apontar fatos relevantes sobre os seus feitos e sobre o porvir, ou seja, sobre aquilo que há de vir, sobre aquilo que há de acontecer. Por isso, as visões e sonhos que Ele mesmo deu não são literais. Por isso que muitas vezes você sonha algo e está tão cheio de simbolismo que você não consegue compreender claramente o que Deus está falando com você. Ou está falando com você, ou está falando através de você a respeito de algo, ou a respeito de alguém, ou a respeito de algo que está por vir também. Então nós temos que estar atentos, porque o nosso Deus é simbólico e Ele usa linguagem figurativa. Eu já tive aqui algumas experiências aqui na igreja. Aliás, na semana passada, logo na segunda-feira, 2 pessoas me procuraram porque tiveram experiências de sonhos proféticos de Deus. Inclusive, uma dessas pessoas que está aqui conosco hoje teve um sonho sobre o fim. Quando Deus, então, com misericórdia, mostra para ele detalhes do que vai acontecer lá no fim, quando ele voltar. Eu me lembro que essa pessoa ficou emocionada, ficou tomada, ficou diferente, e ela agradeceu a Deus porque Deus deu para ela o privilégio de mostrar algumas coisas daquilo que está por vir. Nesse mesmo dia, uma outra pessoa que também está aqui teve um outro sonho, quase uma visão, e também Deus falou poderosamente na vida dessa pessoa. Muito bem. Deus continua agindo assim nos dias atuais? Sim, continua. Você se lembra de alguma visão ou de algum sonho que você teve, que não fez muito sentido, ou que até não está fazendo sentido até agora, você não está entendendo ainda, ou alguma coisa já aconteceu e outras ainda não aconteceram, mas você sabe que foi Deus quem falou contigo? É porque Deus continua agindo assim nos dias atuais. Ele não mudou, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e para sempre. Então,
Quantas vezes nós temos uma visão, temos um sonho, e aí você não entende muito na hora, mas depois você percebe que era Deus falando contigo? Como explicar Deus então revelando um boi, um leão, uma cara de homem e uma águia voando? 4 seres viventes que ainda acrescenta na Bíblia que eles têm olhos por dentro e por fora, que vê tudo. Já imaginou como ficaram o profeta Ezequiel, que viu isso, e depois o apóstolo João lá na ilha de Patmos, que também viu a mesma coisa, com pequenas diferenças? Como vocês acham que eles ficaram quando viram essas coisas completamente diferentes, completamente estranhas, não usuais, ainda que tivesse cara de boi, cara de homem, cara de águia e cara de leão? Primeira coisa que nós temos que aprender aqui com essa visão é que Deus é onisciente. Pensa em um animal cheio de olhos. Para pensar. A Bíblia diz que ele tem olhos por dentro e por fora. Qual é a revelação aqui? Ele está dizendo para você que não adianta você esconder de Deus nada, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus te vê por dentro e por fora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a primeira grande revelação desse texto. Não queira esconder de Deus nada, porque Ele te vê por dentro e por fora. Deus vê o Espírito que está dentro de você, vê a sua alma e vê o seu exterior. Por isso que o salmista diz assim, não adianta eu querer esconder de Deus, porque se eu vou para o mais profundo do abismo, ali o Senhor está. Se eu subo no mais alto dos montes, lá o Senhor está. Porque Deus é onisciente, então não queira esconder de Deus nada. Você pode esconder da sua mãe, do seu pai, do seu namorado, esconder de outra pessoa, do seu chefe, mas de Deus você não esconde, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida por inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, aqui nesse texto, Deus está revelando ao profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, e revelando também, repetindo a mesma revelação para João, no Novo Testamento, de que ele tem um atributo que você não tem, só ele tem. Ele é onisciente. Ou seja, Deus está vendo tudo em todos. Porque aqui também há uma presença, uma efetividade, uma revelação de que Deus está em todos os lugares. Deus conhece o seu pensamento. Antes que o pensamento venha até você, Deus já sabe. Então, Deus conhece todas as coisas que você já fez em detalhes. Deus conhece todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Deus sabe cada uma delas. E a Bíblia diz então que todas elas estão anotadas. Anotadas num livro chamado Livro da Vida. Está tudo escrito lá. Então não tem como você achar que Deus não anotou tudo, porque Ele anotou tudo. Anotou quando você xingou, quando você furtou, quando você roubou, quando você desejou a mulher do próximo, quando você desonrou Ele, falando ou se movimentando como crente, parecendo um ímpio. Ele estava lá te vendo. Deus estava vendo tudo, porque Ele vê tudo. Ele viu quando você pensou e desejou mal para alguém. Ele estava lá vendo, porque Ele é onisciente. Além de onisciente, Ele é onipotente, porque só tem onisciência quem tem onipotência. Isso é um atributo que você não tem, só Deus tem. Ele é onipotente.
Você não é onipotente. Ele é imutável, Deus não muda. Você muda, Deus não muda. O caráter de Deus é eterno, como a eternidade é eterna. Assim como Deus é eterno, porque a eternidade está nele. Você não tem, você é finito, mas Deus é infinito. São atributos, porque Deus é incomparável. Deus não se compara com ninguém, nem com nada, porque Ele é incomparável. Por isso que o Salmo 139, do verso 8 até o verso 10, vai nos dar essa dimensão sobrenatural, vinda de um homem que tinha muita experiência com Deus, um homem este que Deus escolheu, não foi ele que escolheu Deus, Deus o escolheu, e Deus deu para ele experiências poderosíssimas nele. Esse homem é o Davi. E aí, quando ele está vivenciando os piores momentos da vida dele, ele escreve e deixa registrado esse salmo que diz assim: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali tu estarás. E ele diz: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então quem crê em Deus sabe que Deus está em todos os lugares. Mas aquele que é servo de Deus sabe que, indiferente de onde você estiver, se você estiver nele, ele estará em você e ele te susterá, ele te sustentará, ele te guardará, ele estará contigo onde você colocar a planta dos seus pés. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, Ezequiel também viu esses 4 seres viventes. Ezequiel, no capítulo 1, no Antigo Testamento, eu faço questão de ler o texto, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10, profeta Ezequiel, ele vai dizer assim: e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta de um bezerro. E luziam como o brilho de bronze polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados. E todos os 4 tinham seus rostos e suas asas assim, uniam-se as suas asas uma à outra, e elas não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si, e a semelhança dos seus rostos era como de rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham todos os 4 o rosto de águia. A mesma visão. Ou seja, Deus falou com o profeta Ezequiel e deu para ele essa visão anterior, e depois foi repetir ela de novo para João lá na ilha de Patmos. Observe que tudo é muito semelhante. Nessa visão sobrenatural que Deus concede a 2 homens dele, em tempos diferentes, em épocas diferentes. Deus abre o portal e mostra a eles a glória da eternidade. Eu vou repetir isso: Deus abre um portal e deixa eles verem a glória da eternidade. Aleluia. Muito parecido com o que ele faz com Moisés, que nós aprendemos aqui na pregação da Shavuot. Lembra? Pentecostes, no cenáculo Pentecostes, no Monte Sinai. Não o Monte Sinai do Egito, o Monte Sinai da Arábia, que é o original.
E aí o que acontece? Trovões e relâmpagos. Acontece lá o Pentecoste. Deus então diz a Moisés: não olhe para o meu rosto. E ele aparece numa sarça ardente. E aí ele fala: Moisés, eu vou te dar uma chance de você me ver pelas costas. Quando Deus mostra as costas dele para Moisés, ele revela, ele abre um portal e revela para Moisés todas as coisas de Gênesis, para que ele escrevesse todas as coisas. Errou? Você não vai ver meu rosto, porque senão você morre, mas você vê minhas costas e eu vou mostrar para você nas minhas costas tudo que você precisa para escrever ao meu povo, para deixar o legado de Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico e Números. Amém? Amém. Você acha que um homem, na sua finitude, teria condições de escrever o Pentateuco, os 5 principais livros da Bíblia? Teria? Não, só teria se Deus revelasse para ele. E foi o que Deus fez. Por isso que quando Moisés descia lá de cima, as pessoas não queriam olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava com a luz do sol. Porque ele tinha exatamente o reflexo da glória de Deus nele. E aí Jesus então vai fazer isso de novo com os seus discípulos. Quando ele chama 3 para subir com ele no monte, e aí ele se transfigura. E a Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Aleluia. Para que aqueles 3 pudessem nos dar a revelação quem é Jesus, Yeshua, que ele era e é o Filho de Deus, eterno em eternidade. Você já parou para pensar se Deus abriu um portal para você? E muitas vezes você não percebe quando Deus está abrindo um portal do seu sonho. Porque como você não tem capacidade para enxergar um portal, Ele vai te dar em visão e em sonho. Então preste atenção nos sonhos de Deus. Preste atenção quando Deus está te dando uma visão, porque Ele está abrindo um portal dentro da tua mente. É como se o DNA de Deus estivesse aí, dizendo assim: eu vou te dar algumas revelações para que você saiba que eu sou o teu Deus. Amém? Amém. Mas por que Deus usa toda essa simbologia? O que Deus está querendo dizer para nós? Por que esse leão, esse touro, o boi, dependendo da tradução? Por que a cara de homem? Por que a águia? Por que será que Deus usa dois profetas grandes para poder falar da mesma coisa? O que Deus quer falar conosco? O que Deus quer falar no seu coração hoje? Fala com a sua mãe aí, o que Deus será que quer falar com a gente, mãe? Por que Ele deu essa revelação? Fala com a tua esposa aí, Leandro. Por que será, hein? O que Deus quer falar conosco? Por que Deus deu isso, Igor? O que significa esses 4 símbolos? Estou ansioso. Está ansioso? Já sabe, Natália? Sabe não? Sabe aí? Vocês dois não? Estão igual 2 pombinhos. Você sabe? Sabe? Sabe, Francisco? Você já é mais velho de igreja? Também não? Já vi uma pregação assim sobre os 4 símbolos ali. 4 símbolos? Então vamos aprender o que é. O que é o leão? O leão significa a realeza de Deus. Jesus é chamado de um leão da tribo de Judá. Ele é o leão. O evangelista Mateus, que escreve aos judeus, ele revela exatamente Yeshua como rei, como o leão da tribo de Judá, descendente da raiz de Davi, que era rei. Por isso esse símbolo, dizendo e marcando para a eternidade: este é o meu filho amado, que reinará para sempre. Amém? Aleluia. Então, meus amados, mas
aí, por que aparece um boi? O que seria esse touro? Em algumas traduções touro, em outras traduções boi. Aí aparece um ser com essa cara de boi. O que Deus está querendo nos revelar? O que Deus quer nos trazer de ensinamento? Pois bem, o evangelista Marcos vai falar sobre isso. Ele diz que Yeshua se apresenta como servo e vai dizer assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sou o boi que você pode usar para que eu sirva você, para que você ore em meu nome, para que eu faça milagres, para que eu faça maravilhas na tua vida, porque eu não vim para que você me sirva, é o contrário, eu vim para servir você. Esse é o símbolo. Porque o boi, na roça, é aquele que você coloca o carro e ele serve você. E naquela época não era diferente. Quando o povo andava no deserto, ele colocava a canga no boi e o boi era usado para carregar os utensílios, inclusive os utensílios sagrados de Deus eram carregados por boi. Tanto é que numa das experiências lindas, as vacas saem lá de Gate e vai levar a arca no lugar, e eram vacas, porque é o símbolo do serviço. Então quando alguém te chamar de boi, você fala assim: glória a Deus, eu sou boi mesmo. Se alguém te chamar de uma vaca, eu sou vaca espiritual do Senhor, porque eu vim para servir, porque eu represento a linhagem daqueles que servem a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem serve não reclama. Quem serve tem força. Quem serve sabe a quem serve. E ele nunca vai reclamar de servir. Nós temos vários aqui na igreja que servem. Vários. Então muitas vezes você chega na igreja, a igreja está toda prontinha. A igreja está limpinha, tem cafezinho, tem bolinho, tem isso, tem aquilo, porque alguém fez o serviço para você. Alguém fez isso para te abençoar, porque ele entendeu de que ele é boi ou vaca de Deus, no bom sentido aqui, só usando aqui a figura simbólica de Deus. Amém? Amém. Temos aqui bois e vacas aqui na igreja? Temos. Claro que temos. Tem gente que fotografa, tem gente aqui que recebe na porta, né? Tem gente que anota o seu nome, tem gente que deixa o banheiro limpo para você. Tudo isso é serviço. Tem gente que troca as lâmpadas, troca o fio para ficar branco, troca tudo. Sim, tem gente, né? E eu creio, irmão, que serviço é boi. É boi. Não é, irmão? É boi, ele vai fazer serviço. Irmão, não deixa de fazer uma coisa para o pastor que você perguntar. Aí Deus revela uma outra coisa: cara de homem. Ué, por que cara de homem? Cara de homem, porque Lucas, o evangelista Lucas, vai nos desvendar isso, apresentando Yeshua como homem. Jesus é apresentado como filho do homem, como homem, porque homem na sua santidade, relatando Jesus e a humanidade de Jesus no seu ministério terreno, do nascimento, a circuncisão, o trabalho dele como carpinteiro, tá? Ele lá no templo aos 12 anos e toda a trajetória de homem da vida dele. Porque ele também foi homem, ele foi ser humano, e a Bíblia diz que ainda que ele tenha sido humano, ele não pecou. Ele não pecou. Ele manteve a santidade dele. Talvez um dos poucos momentos que Jesus fez algo assim muito diferente é quando ele chegou na igreja e encontrou a igreja cheia de vendilhões, de coxinha, de coisa de ouro, fazendo comercialização dentro da igreja. Aí ele ficou chateado e botou todo mundo para fora, até chutando e derrubando tudo. Única hora que você viu. Qual a mensagem que ele deixou?
Templo é lugar para vender? Não. Não. Lugar para vender coxinha? Não. É lugar para a gente fazer evento e cobrar? Para ganhar dinheiro para a igreja? É? Não. O exemplo que Jesus deu. A gente cobra aqui? Não. Por que não cobra? Porque Jesus nunca cobrou. Verdade. Amém? Amém. O que a gente faz aqui? Arrecada com dízimo, com oferta. Jesus fez isso sim. A experiência dele foi quando? Quando ele está no templo e ele então fala, aquela mulher está dando o melhor que ela tinha. Lembra? Ela está indo lá para o lugarzinho para dar a oferta dela e ele falou, aquela viúva deu o melhor dela. Aquilo era o que ela tinha e ela deu para Deus. Amém? Ou você acha que Jesus também não ofertava? Vocês acham que não? Você acha que ele ia lá no templo, todo sábado e ficava lá sentadinho, é isso? Não tentem, né? Porque isso é uma obrigação judaica, né? Finalmente, há também um símbolo chamado águia. Lembra da águia? O que é a águia? A águia é a revelação da deidade de Deus. Ora, João, e é o Evangelho de João que revela isso, revela que Yeshua era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Essa é a deidade que só Deus tem. Ele era o Verbo, ele então se fez carne e habitou no meio de nós. Se fez homem para habitar no nosso meio e pagar o que você não poderia pagar. Meu irmão, a coisa é tão séria que foi... Um dia desse aí eu tive a experiência de levar uma pancada na cabeça, está doendo até hoje. Se uma pequena pancada está me doendo até hoje, minha cara, até para pregar que está doendo, imagine Jesus levando cusparada na cara, coroa de espinho na cabeça, levando lança do lado, levando 30 chicotadas, porque não fez 30, porque só podia dar 29, com as orralhas, colocaram uma coroa nele, deram uma cruz para ele carregar, furaram o pulso dele com um prego. Já parou para pensar? Bateram na cabeça dele. Bateram na cabeça dele, e aí? E ele suportou tudo por sua causa. Por sua causa. Eu estou aqui com o meu dedo machucado, está me doendo com força que eu não sei o nome disso, as mulheres tiram isso aqui, está doendo. Cutícula. Está doendo aqui. Imagine a dor que Jesus sentiu por você. Qual foi a dor? De vez em quando eu vejo as mulheres mancando, porque elas ficam com, acho que a parte do pé machucada, por causa de sapato apertado. Calo. Vocês reclamam, porque dói. E aí, vocês acham que doeu Jesus? Você suportaria? Eu estou reclamando aqui da cutícula, estou reclamando de uma pancada que eu levei na cabeça aqui. Eu trabalhei 2 dias lá com o André com dor de cabeça que não parava. Mas ele não me viu reclamando e nem falando que eu tinha que ir embora, que eu tinha que largar tudo, porque eu não faço isso. As dores muitas vezes são para que a gente aprenda. As dores são para aprendizado. Em tudo dai graças. Deus não permite nada para que você não aprenda alguma coisa com ele. Então, Evangelho de Lucas, essa águia revela Cristo como sendo um com o Pai. E por que águia? Porque a Bíblia diz que nós temos que voar como águias. O que quer dizer isso? A águia voa alto, enxerga do alto. A águia não come nenhuma comida podre. Ela só come o que ela caça. Ela só come comida sadia. Qual a comida que você tem comido aí espiritual? Há muita gente comendo comida podre, comida estragada. O maior exemplo aí foi agora, essa semana, uma igreja que eu não considero mais igreja, levou alguém e o pastor e essa pessoa defenderam o aborto.
Está escrito lá, né? IBAC, Igreja Batista, né? Lá em São Paulo. Esse pastor, eu fico muito triste porque ele se desviou completamente. Foi meu professor lá no Instituto Haggai. O nome dele, né, é muito conhecido. Chama Ed René Kibitz. Mas ele está completamente desviado da palavra. Chegou ao ponto, virou comunista e agora ele defende até aborto. Aconteceu essa semana na igreja dele. É triste, mas é verdade. Quantos estão entregando uma comida podre nos cultos? Quantos estão se alimentando de comida estragada? E muita gente, lembra, quem é da junta aqui, lembra que eu tive uma visão na minha visita à minha mãe? O que o anjo falou comigo? Mostrou para mim o que? Um bolo. E mandou pregar onde? Na Bíblia. E disse o que? Eu perguntei para ele em pensamento, mas por que muitas igrejas, né, estão completamente fora disso? O que ele falou para mim? Eu não estou lá. Teve essa moça que veio aqui, que você convidou, não sei o nome dela, eu achei muito interessante que ela começa a frase, ela nunca veio aqui, ela veio aqui ontem, né, pela primeira vez, Darlene, é isso mesmo, ela é da igreja de Calvário. Me chamou a atenção o que ela falou assim, ela te deu uma cajadada, e depois ela falou assim, fique na igreja, porque eu senti Deus naquele lugar, não foi? Ela falou que ela sentiu só no chegar na porta. Só no chegar na porta. Ela deu um depoimento aí, eu acho que colocaram aí no grupo da igreja. Ela deu um depoimento, que na hora que ela chegou aqui na porta, ela sentiu Deus nesse lugar. Amém. E há muitos lugares que a gente vai, e a gente não sente Deus. Tem muita coisa, muita luz, muito isso, muita pirueta, mas você não sente a presença de Deus. Eu quero me afastar desses lugares. Lembra da música da Cassiane? Ai, que saudade daquela igrejinha pequenininha, onde o povo clamava e o fogo caía. Lembra da música? Nós estamos precisando voltar àquele tempo. Porque tem muita gente que está fora completamente desse fogo. Você me deu um exemplo aqui agora, né? Você viu o que aconteceu, né? Oremos para que essa moça não caia, porque essa decepção é do homem. E Deus nunca está num negócio desse que aconteceu com essa moça e sua sobrinha? Neta. Sua neta. Bom, tem mais revelação. Esses mesmos seres viventes também revelam uma outra coisa. Ele revela o tabernáculo de Deus em Yeshua. Êxodo 26 e 27, não vou ler nada desse texto, mas está aí para você ver depois. O tabernáculo também nos revela Yeshua com as cortinas que o próprio Deus ordenou que fossem colocadas dentro dele com os desenhos dos querubins. E quando os profetas, tanto Ezequiel quanto João, eles olham e eles veem o trono, eles veem também os querubins. E é interessante que quando a gente aprofunda, a gente vê o cuidado de Deus em revelação. Você sabia que Deus mandou colocar uma cortina púrpura? Jesus foi também colocado nele um manto púrpura. Ai, o que é púrpura, pastor? Por que o manto que colocaram em Jesus foi púrpura? Por que a cortina que fica no tabernáculo é púrpura? Porque púrpura é a cor dos reis. Os romanos colocaram essa túnica em Jesus, porque até eles reconheceram que ele era o rei, e havia uma coroa de espinhos, e lá na cruz eles colocaram uma placa com uma simbologia de 4 línguas em aramaico. INRE, este é o rei dos judeus. E essa túnica púrpura depois foi rasgada e dividida entre eles. Lá nesse tabernáculo, que significa a presença de Deus, tem uma outra cortina, uma cortina carmesim. O servo que é moído pelos nossos pecados no sofrimento e na condenação da cruz é representada por essa cortina carmesim.
Jesus foi moído por causa das nossas transgressões e ele morreu por causa do seu pecado. Ele foi moído por causa dos seus pecados. Essa palavra, inclusive, está na Bíblia. E a outra cor é linho, que é de cor, parece mais branco, né? Linho é branco, que simboliza o quê? O nosso estado, que depois de Cristo nós vamos ficar alvos como a neve. Estaremos vestidos com vestiduras brancas, de linho branco, que significa o quê? Que Jesus então vai definitivamente nos receber com limpeza dos nossos pecados e das nossas iniquidades, para viver com Ele a eternidade. Por isso que a palavra diz assim: eis que darei a vós vestiduras brancas. Amém? Amém. E finalmente o azul, que é outra cortina que tem no tabernáculo, significa o quê? O céu. Significa a deidade, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o simbolismo de que haverá um dia que estaremos com Ele na glória. Amém? São as 4 cores que você deve se atentar. E quem vai me dar acesso a tudo isso? Jesus. Há uma harmonia sobrenatural em toda essa simbologia revelada pelo Eterno. Yeshua era rei, era servo, como homem não pecou e manteve a sua santidade, era o verbo encarnado, feito homem por uma ordem do próprio Pai. Aqui a Bíblia nos revela uma chave espiritual profunda sobre como ter acesso ao reino da glória. Pega aí. Atenção, pega a chave. Para você herdar esse lugar e viver eternamente com Deus, você precisa primeiramente crer em Yeshua, em Jesus. Precisa servir. Alô? Servir. Eu estou na igreja lá, mas eu quero só ser servido. Opa! Jesus é exemplo de servo. Guarda aí, servo e serva. Eu vim para servir. Então o que você tem que praticar aqui? Servir. Por quê? Porque a igreja é treinamento para a glória. Ou você acha que você vai ficar lá no céu sem fazer nada? É isso que você acha? Vai ficar lá só no bem bom? Aí Deus vai te dar um corpo glorioso. Você não precisa mais usar shampoo, você não precisa mais tomar banho, você não vai ter mais aqueles dias difíceis das mulheres todo mês. Aí você fica lá à toa, é isso? Trabalhar? Não, para trabalhar para Ele lá. Você vai servir, adorar, orar, passear lá no templo. Não precisa, não vai ter de barba. Não, barba não. Se você quiser, pode ter, mas não tem mais negócio de leite, isso. Não precisa de shampoo, não precisa de remédio, Nem de roupa. não terá cachorro nem gato para poder te arranhar, para poder te avançar. Não tem isso lá. Nem leão. Leão mansinho. Leão é manso. Sim, eu já tive lá, é manso. O tigre é manso, tudo é manso. A água não afoga. Glória a Deus. Não afoga. Você precisa ser puro em santidade e crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso eu quero deixar para vocês um outro texto. Filipenses está aí no Novo Testamento, 2, 9 a 11, para dizer assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho, os céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pronto, esse aí. Está pronto para subir? Amém. Oi, está pronto para subir? Amém. Maranata, Senhor. Maranata. Não vai ter festa de aniversário. Das bodas do povo. Só das bodas do Cordeiro. Sem Yeshua, não há como chegar ao reino dos céus e ponto final. Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas maldições, e por Ele somos justificados pela sua fé, tá?
e voltamos a ter comunhão e acesso ao Pai, e somos sacerdócio real, nação santa, povo separado e escolhido de Deus. Você se considera assim? Amém. Eu não considero. Glória a Deus. Então eu vou ler agora 1 Pedro 2,9. Olha, vocês porém são geração eleita, ou seja, Deus elegeu vocês em Cristo. Sacerdócio real. Por que real? Porque você vai reinar com Ele, a realeza que você aprendeu hoje. Nação santa, porque você é santificado e vai viver num lugar onde só terão santificados. Você é povo exclusivo de Deus, porque sempre Deus escolheu um povo para Ele. Você vai viver para Ele, você será dele, apenas dele. Satanás não terá mais nenhum direito, nenhuma legalidade sobre a tua vida, irmão. Alô? Amém. Pegou? E diz mais, ó, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê? Amém. Glória a Deus. Você crê que Jesus reina? Amém. Você crê? Você crê que Ele vive entre os querubins? Você crê que Ele está no céu agora olhando para você, porque você aprendeu que Ele é onisciente, que os olhos dele estão sobre você, que Ele enxerga você por dentro e por fora? Você crê nisso? Amém. Porque Ele vive. Glória a Deus. Porque Ele vive. Vive eternamente entre os querubins. Amém? Amém. O nome dele é Yeshua.